Bom dia, pessoal. Hoje vou fazer um pedalzinho de mountain bike com o meu pai. A gente pedalou semana passada, pedalou 2 semanas seguidas, raridade. E mais tarde fazer para vocês a retrospectiva 2016. Curte aí o visual. É, 10 metros, peão, bora. Aí. Acabando. Acabando. Aí, peão. Aí, vai o mais devagarinho possível, mas não para de pedalar não. Deu conta, hein? Então, pessoal, no pedal de hoje fiz mais 45 km mais ou menos, exato o mesmo percurso que eu fiz ontem, por isso que eu não entrei e fiquei falando muito sobre o pedal na edição de hoje. Aquele único momento que eu filmei lá do meu pai, falando que foi uma subida que ele sempre faz, ele nunca tinha conseguido completar a subida e hoje, pela primeira vez, ele conseguiu finalizar, passar a subida toda pedalando e tal. Então, pai, parabéns, está melhorando. Então, como eu tinha falado com vocês, hoje vou fazer a retrospectiva, mais um motivo porque eu não fiquei muito tempo falando sobre pedal, porque acho que o episódio de hoje vai ficar longo. Vou tentar falar sobre todas as competições que rolaram em 2016, tanto de ciclismo de estrada como de mountain bike, as mais importantes, lógico, e tentar fazer isso da forma mais rápida possível. Então, se tiver um barulhinho de fundo aí, é porque tá rolando uma música lá embaixo, então talvez fique alguma coisa. Vou tentar falar mais alto aqui para abafar. Começando a temporada de 2016, como sempre, a primeira prova do ano é de ciclismo de estrada. Inclusive, um parênteses, vão ter várias provas de ciclismo de estrada até que comece a temporada de mountain bike lá em maio, então vai acompanhando aí. O Tour Down Under entre os dias 17 e 24 de janeiro de 2016. E essa prova abriu a temporada. Quem venceu a prova foi o Simon Gerrans, que é um ciclista bastante completo. Ele consegue tanto chegar bem quanto se defender nas montanhas. E lá é uma prova propícia para esse tipo de ciclista. Também tivemos algumas chegadas bem apertadas, como essa aí que eu estou mostrando. E essa também que eu estou mostrando. 2 chegadas bastante ali por pentelésimos de diferença. E o Caleb Evan vencendo algumas etapas. O Caleb Evan que tem uma postura de sprint bastante agressiva e tal, e nessas provas de começo de temporada tal, enquanto os sprinters mais fortes não estão fortes ainda, ele costuma se destacar. Depois temos 2 provas desérticas. A primeira dela é o Tour do Qatar, que acontece entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Também tivemos chegadas muito disputadas e uma disputa legal entre o Cavendish e o Christophe da Katusha, o Cavendish da MTN. Não é mais é Dimension Data, que era MTN Quebec, agora é Dimension Data. Mas na terceira etapa o Cavendish conseguiu se chegar melhor um pouco. Foi uma vitória do Boasson Hagen, que é da equipe do Cavendish, e ele chegou numa fuga, num grupo na frente do Christophe e tal. Com isso ele conseguiu alguma vantagem e na classificação geral o Cavendish acabou levando a melhor nessa prova também. O Cavendish não costuma ganhar a prova por estágios, mas de vez em quando, dependendo da conjuntura e tal, ele consegue vencer. Logo depois que terminou o Tour do Qatar, começa o Tour de Oman, que é outra prova também nos desertos. Tivemos uma bela vitória do Bob Jungels, um ciclista jovem. Ele conseguiu atacar nos últimos quilômetros, dispensou um pessoal que estava junto com ele. Ele manteve mais de 50 km por hora de média nos últimos quilômetros e venceu a escapada. Realmente foi uma vitória bastante bonita, uma das mais bonitas da temporada, se bem que essa temporada tiveram várias vitórias bonitas, mas foi uma bela vitória do ciclista. E quem venceu na geral foi o Vincenzo Nibali, aí sim um ciclista acostumado a vencer provas na classificação geral. Aí então começamos as clássicas, que para muitas pessoas é a parte mais esperada da temporada. Começamos aqui com a Omloop Het Nieuwsblad, uma prova bastante interessante. Ela meio que abre a temporada de clássicas e teve uma bela briga entre o Avermaet e o Peter Sagan. O Greg Van Avermaet, que teve uma excelente temporada de 2016, e o Peter Sagan também, que foi uma temporada praticamente perfeita. Mas nessa vez quem levou a melhor foi o Avermaet. Eles estavam numa fuga com 4 ciclistas. O Avermaet atacou de longe, apesar do Peter Sagan estar na roda dele, não conseguiu superar o Avermaet, que levou a melhor nessa primeira clássica. No dia seguinte existe uma outra prova que se chama Kuurne Brussels Kuurne, isso no dia 26 de fevereiro. Teve uma
uma vitória incrível do Jasper Stuyven, que ele atacou faltando 17 km de ponta do pelotão. Não foi nem que ele surpreendeu vindo de trás e tal, ele atacou de ponta, o que é um troço muito difícil de ser feito. E esse ciclista da Trek conseguiu escapar do grupo, e não era um grupo fraco, tava o Tom Boone no grupo, perseguindo e tal, e ele conseguiu abrir distância desse grupo e chegar escapado com uma belíssima vitória. Aí no dia 4 de março tivemos a Strade Bianche. A Strade Bianche é realmente a primeira grande prova aí da temporada. E o Fabian Cancellara, que estava iniciando a sua última temporada no ciclismo, uma das grandes lendas do esporte, conseguiu a sua terceira vitória, buscando o Gianluca Brambilla no último quilômetro, largando de roda o Peter Sagan. Ele conseguiu dispensar todo mundo e conseguir essa terceira vitória em edições da Strade Bianche e conquistando mais uma grande vitória para sua brilhante carreira. E aí então tivemos a classicíssima Milan-San Remo, que aconteceu no dia 18 de março. A Milan-San Remo também, para quem não sabe, é a prova mais longa do ciclismo de estrada, com 298 km. Quem levou a melhor esse ano foi o Arnaud Demer, que é um ciclista relativamente desconhecido e teve até uma polêmica porque ele sofreu uma queda faltando alguns quilômetros, e existiram algumas testemunhas que falaram que ele pegou carona no carro da equipe para subir a última subida do percurso e conseguiu se reconectar no pelotão e ainda ganhar a chegada. O Peter Sagan e o Cancellara, que eram dois favoritos, acabaram ficando presos ali numa queda do Fernando Gaviria, que deu uma bobeira e caiu de maduro lá. Aí os dois tiveram que dar uma desviada, inclusive um show de habilidade dos dois, mas por conta disso eles não conseguiram se colocar bem e não disputaram a chegada. Então o Demer ganhou com essa polêmica, mas ganhou e acabou ficando com o título mesmo, não teve nenhum tipo de punição por conta da suposta carona que ele pegou do carro. Na semana seguinte, no dia 23 de março, tivemos a Dors-Vlaanderen, tô melhorando aqui o meu holandês, que o Brian Cocar comemorou um pouquinho antes da hora e o Jens Bevelcher passou no finalzinho ali, tava o Cocar levantando as mãos para comemorar e o outro ganhou. Então não comemore antes da hora, fica a dica. A E3 Heidelberg, no dia seguinte, dia 24 de março, Peter Sagan levou na orelha mais uma vez, dessa vez do Michael Kwiatkowski, que também já foi campeão mundial, mas o Sagan acabou entrando, puxando no último quilômetro, porque o pelotão estava perto, o Kwiatkowski ficou na roda dele, e aí faltando 200 metros o Kwiatkowski atacou, o Sagan não conseguiu acompanhar, e mais uma vez, segundo lugar para o Peter Sagan. Mas a temporada ainda ia trazer muita coisa boa para o Sagan. E essas coisas boas iam começar 2 dias depois, na Ghent-Wevelgem, que daí também já é uma prova um pouco mais importante que as outras que aconteceram. Tava numa fuga o Sagan, o Cancellara, o Sepp Van Mark e o Kuznetsov, eu acho. E o Sagan venceu essa fuga com os 4 ciclistas. Ele conseguiu se posicionar melhor, ele não ficou agoniado e tal, tudo. Arrancou na hora certa e conseguiu vencer essa chegada, conquistando a primeira clássica do ano. E aí, no dia 2 de abril, foi a primeira clássica, na verdade foi a segunda clássica, opa, caiu minha caneta. Então, foi a segunda clássica monumento do ano. A primeira clássica monumento é a Milan-San Remo, aí depois você tem a Tour of Flanders e aí você tem a Paris-Roubaix, encerrando as clássicas monumento. Então, na Tour of Flanders, que é uma prova que os caras dão milhões de voltas com paralelepípedo e umas subidas muito duras e tal, e os caras passam várias vezes pelo menos, o Sagan conseguiu a sua primeira vitória em sua carreira de uma clássica monumento. Ele deu uma primeira paulada numa subida que se chama Oude Quaremont, faltando 17 km para a chegada, e só o Sepp Van Mark conseguiu acompanhar ele nesse ataque. E aí na Paterberg, que é uma subida bastante famosa, todas essas subidas elas são curtas assim, sei lá, 300 metros, só que com muita inclinação e no paralelepípedo. Aí o Sagan deu mais uma porrada, faltando 13 km para a linha de chegada. Aí ele foi embora, Cancellara tentou buscar o Sepp Van Mark, os caras vieram fazendo força, mas o Sagan conseguiu botar um passo muito forte e venceu escapado, conquistando a sua primeira clássica monumento da carreira, o que é muito importante do ponto de vista do ciclismo mundial. E então tivemos a Paris-Roubaix, que é a prova mais emblemática e possivelmente a prova mais difícil de um dia que existe no ciclismo de estrada. Ela é realmente brutal, as estradas de paralelepípedo são incríveis, é realmente uma carnificina, assim. E quem venceu foi o Matthew Hayman da Orica Green Edge. Ele nem acreditou quando ele venceu, ele saiu chorando assim, nem entendia o que estava rolando.
mas porque realmente vencer a Paris-Roubaix é um troço assim que muda a carreira de um ciclista. O Cancellara era a última participação dele, ele queria a vitória de qualquer jeito e tal, só que ele acabou levando um tombo num lugar do nada, com piso escorregadio. Inclusive, uma das cenas mais incríveis desse ano foi o Peter Sagan conseguindo pular por cima do Cancellara e conseguir continuar pedalando. Mais um show de habilidade do Sagan, mas infelizmente nenhum deles, nem o Boonen, nem o Cancellara, nem o Sagan, que eram os favoritos para a prova, foram disputar. O Boonen estava na chegada com o Reimann, mas acabou perdendo. Também o Boonen buscando aí mais um título na Paris-Roubaix, ele que já ganhou 3 vezes, se eu não me engano, mas não conseguiu. Quem acabou vencendo foi o Reimann mesmo, e essa prova foi que marcou a polêmica do Francisco Ventoso, que ele tinha dito lá que tinha se cortado com o freio a disco e tal, depois um médico legista disse que não foi um freio a disco, mas por conta disso acabaram suspendendo o uso do freio a disco, enfim, uma confusão por conta desse negócio ventoso, também aconteceu na Paris-Roubaix. Daí então finalmente começamos com as provas de mountain bike. A primeira etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike de 2016 aconteceu em Cairns, na Austrália. Quem venceu? Nino Schurter, abriu a temporada com vitória, e o Julien Absalon, que é a Copa do Mundo de Mountain Bike, o Mundial hoje em dia se resume a Nino Schurter e Absalon, né? É um vencendo o outro e tal, então todas as etapas vão ser nessa briga aí. Então o Schurter venceu, o Absalon furou o pneu, mas mesmo assim conseguiu chegar em terceiro lugar. O furo de pneu dele foi na primeira volta, ele conseguiu ir buscando e chegou ainda em terceiro lugar na primeira etapa, e a briga dos dois já começou aí dessa forma, com o Schurter um pouco na frente. Entre as mulheres, quem venceu a primeira etapa foi a Annika Langsnav, que venceu com 10 segundos de vantagem a outra excelente ciclista Linda Indergand, e abriu-se assim também a Copa do Mundo de Mountain Bike para as mulheres. No dia 22 de maio tivemos a segunda etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike. Também tivemos uma belíssima disputa entre o Nino Schurter e o Absalon no sprint final, os dois disputando duramente ali, mas o Nino Schurter também levou a melhor, e o Absalon com meia roda atrás dele. E entre as mulheres, de novo, a Langnav, que também ganhou em Cairns, superou, só que dessa vez a Riesveds. A Jenny Riesveds, também da Scott, junto com o Nino Schurter, que mais pra frente acabou vencendo o ouro nas Olimpíadas. Mas aqui nessa coisa ela perdeu para a Annika Langsnav. E aí então, voltando para o ciclismo de estrada, começamos com o Giro de Itália. Uma prova que, com muitas surpresas, acabou sendo muito bom para o Nibali e muito ruim para o Steven Kruijswijk, que estava liderando a prova até as últimas etapas e acabou caindo na descida do Col dell'Angelo na 19ª etapa, faltando 2 etapas para o final. Ele estava bem, ele estava subindo fácil, ele estava com a liderança folgada em cima dos outros, e os outros não estavam conseguindo tirar o tempo dele na subida. Um ciclista desconhecido ia ganhar o Giro de Itália, só que na descida da montanha, que era uma descida muito longa, ele bateu num monte de neve, caiu, fraturou uma costela. Ainda continuou na prova, continuou na disputa, mas não conseguiu mais voltar a pedalar da forma que ele estava pedalando, e perdeu a camisa rosa, que acabou ficando com o Vincenzo Nibali, e caiu no colo do Nibali essa vitória aí do Giro de Itália. E no dia 28 de maio, na verdade um dia antes de terminar o Giro de Itália, tivemos a Copa do Mundo de Mountain Bike, a terceira etapa em La Bresse, na França. Essa prova marcou muito o ano, porque foi o momento que o Nino Schurter trocou a Aro 27,5 pela Aro 29. Isso causou um barulho grande aí no mundo do mountain bike, porque ele era o último brasão das Aro 27,5 e ele resolveu mudar para 29, só que nessa ainda deu um monte de argumento para a galera que gosta da 27,5, porque nesse dia ele furou o pneu 2 vezes, chegou a cair e tal, e não conseguiu terminar bem a prova. Assim, né, para quem fez 2 furos de pneu ainda caiu, ele terminou em 4º lugar, se eu não me engano, e o Absalon ganhou. É aquilo, quando um não tá, o outro ganha, né? Então o Absalon venceu esse dia. O Absalon realmente estava andando muito. Acho que nesse dia, inclusive, se o Schurter tivesse de 27,5 mesmo com a bicicleta que ele estava acostumado, ou se não tivesse caído, eu acho que realmente o Absalon ia ter ganhado, porque esse dia ele estava andando demais. Então esse foi na etapa de La Bresse. Entre as mulheres, quem venceu foi a Yolanda Neff, que venceu a veterana Katharine Pendrell por 25 segundos de diferença, e a suíça Yolanda Neff aí conquistou
essa vitória. E no dia 3 de julho tivemos o Mundial de Mountain Bike, que foi em Novi Mesto, na República Tcheca, e aí sim o Nino Schurter se acostumou com a 29 e deu-lhe uma surra em todo mundo e venceu com tranquilidade o Mundial. E então voltamos para a prova mais importante do ciclismo de estrada, que é o Tour de France. É a prova mais importante, que tem mais audiência, que tem mais premiação, que todo mundo quer ganhar. Tour de France começou, Cavendish voltou à boa forma, ganhando 4 etapas no Tour de France. Cavendish que já chegou a ganhar 6 etapas no único Tour de France. E duas coisas marcaram muito esse Tour de France. Na 11ª etapa, uma etapa relativamente plana, um dia antes do Mont Ventoux, em qual os ciclistas às vezes costumam poupar as pernas, o Peter Sagan resolveu atacar num vento cruzado, faltando 15 km para o final da etapa, e o Froome, que líder da classificação geral, pulou na roda dele, que é uma coisa praticamente impensável no ciclismo moderno. Os dois atacaram cada um com um gregário de suas equipes, foram revezando, largou o pelotão enlouquecido atrás, tentando buscar eles para levar os sprinters para a chegada e tal, só que com Froome e Sagan revezando, é muito difícil de qualquer um buscar, e eles conseguiram vencer escapados. Foi uma das coisas mais inesperadas e brilhantes que aconteceram nessa temporada de 2016. Esse ataque do Froome com o Sagan na 11ª etapa do Tour. E no dia seguinte aconteceu a outra maluquice, né, que foi quando o Froome, o Porte e o Bauke Mollema bateram numa moto que estava filmando. O Froome quebrou a bicicleta, ele saiu correndo a pé o Mont Ventoux acima. Também é uma cena, inclusive foi votado em alguns sites como a cena mais inusitada do ano, que é você ter o ciclista de camisa amarela correndo montanha acima. Essa etapa do Mont Ventoux teve que ser encurtada, porque no topo do Mont Ventoux estava tendo com ventos com mais de 100 km por hora, então eles diminuíram a etapa. Depois rolou uma polêmica, porque quando foi um erro da prova e tal, da organização, não sei o quê, e eles mantiveram a diferença de tempo entre os ciclistas assim que houve a batida na moto. Então ficou aquele negócio, o Bauke Mollema conseguiu chegar na frente, ficou puto, porque, poxa, você tinha que me dar tempo, né? Eu particularmente achei justo, acho que foi um erro da prova e eles não podiam penalizar os ciclistas por um erro deles. Mas enfim, ficou isso, e o Froome depois deu na cabeça de todo mundo, ganhou com facilidade. A superioridade dele e da Sky estavam enormes, então eles conseguiram vencer o Tour de France e iriam vencer de qualquer forma. Enquanto estava rolando o Tour de France, no dia 10 de julho, teve mais uma etapa da Copa do Mundo em Lenzerheide, na Suíça, terra do Nino Schurter, e Nino Schurter deu na cabeça de todo mundo mais uma vez, ganhou com uma boa vantagem em cima do Absalom e tal. E a Jenny Rissveds, que daqui a pouquinho ia ganhar o ouro olímpico, também venceu a Annika Langslav, que tinha ganhado as 2 primeiras etapas da Copa do Mundo. Então agora a Jenny Rissveds deu o troco na Langslav. E logo antes das Olimpíadas tivemos mais uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike, na qual o Nino Schurter não participou. A etapa de Mont Saint-Aignan, nem o Nino Schurter nem a Jenny Rissveds, que inclusive foram os dois campeões olímpicos, não participaram para se dedicar para as Olimpíadas. E aí quando o Nino Schurter não dá, Absalom vence. Absalom venceu e conseguiu uma boa distância aí para a classificação geral da Copa do Mundo de mountain bike. Entre as mulheres, como eu falei, a Jenny Rissveds também não participou, e quem venceu foi a veterana Catherine Pendrell do Canadá, uma ciclista que já ganhou muitas coisas e tal, não sei o que, era uma veterana do esporte e também foi muito bem nas Olimpíadas. E então começamos as Olimpíadas do Rio 2016, que inclusive eu tive a oportunidade de assistir a prova de mountain bike. Na estrada, entre os homens, tivemos uma prova inesperada, porque o percurso era muito duro, com muitas subidas, e as equipes não são as mesmas e tal, então era fuga toda hora, o pelotão não tinha controle, enfim. Foi bem legal a prova, com um circuito bem bacana, inclusive foi muito bem elogiada. Só que tivemos uma queda do Vincenzo Nibali na última descida, que era uma descida bem perigosa, que também teve uma queda entre as mulheres, e o Nibali estava escapado, caiu, e o Greg Van Avermaet conseguiu ir numa fuga. Eles estavam um pouco atrás, o Nibali ia vencer, aí o Greg Van Avermaet conseguiu buscar ele e venceu o ouro. O Peter Sagan, que seria um adversário do Greg Van Avermaet, decidiu não participar da prova de estrada das Olimpíadas e ele quis ir disputar o mountain bike, o que surpreendeu todo mundo. Então, Greg Van Avermaet, ouro nas Olimpíadas, vitória incrível. E entre as mulheres, quem venceu foi a Anna van der Breggen, da Holanda, que ela estava numa fuga com a Mara Abbott e a Emiek van Vleuten. A Van Vleuten foi que sofreu aquele tombo horroroso também, na mesma descida que o Nibali caiu, que ela caiu de cabeça na sarjeta lá e tudo, fraturou o pé, ficou jogada lá, foi uma cena horrorosa.
e a fuga com a Mara Abbott e a outra ciclista vingou, mas a Mara Abbott, que é uma incrível ciclista da americana, inclusive ela que despedaçou o pelotão na subida e fez com que saísse essa fuga, não conseguiu vencer. Quem venceu foi a Van der Breggen, uma excelente prova, e um incrível destaque para Flávia Oliveira, que chegou em 7º lugar, a brasileira, que fenômeno do ciclismo, anda nas cabeças do ciclismo de estrada mundial. Muito legal saber que tem uma brasileira em alto nível dessa forma. Então, Flávia Oliveira, meus parabéns, você orgulhou muito o país, e uma das cenas mais bonitas das Olimpíadas foi ela esperando na linha de chegada. Quando chegou a equipe dela, ela abraçou todo mundo chorando e tal, emocionante, muito legal. Flávia Oliveira, mais uma vez, parabéns. No contrarrelógio tivemos a Kristin Armstrong vencendo a 3ª medalha olímpica dela. Ela dedicou a vitória para o filho, também virou vídeo aí na página das Olimpíadas dela com um pódio mostrando para o filho e tal. Então tivemos mais essa bela cena e emocionante aí nas Olimpíadas, nas provas das mulheres, né? E o Fabian Cancellara conseguiu encerrar a sua carreira da melhor forma possível, conquistando o ouro olímpico no contrarrelógio. Ele andou demais, e eu, assim, sou fã do Cancellara, acho que ele é um dos melhores ciclistas da história, e ele é mesmo, e conseguiu encerrar a sua carreira aí vencendo os grandes Tony Martin, o Kirienka, todo mundo vencendo bem, com folga, que era uma prova muito técnica, com descida, estava molhado, e ele é um cara muito técnico, consegue descer muito bem, e tirou proveito disso e conseguiu essa medalha de ouro aí. Fiquei feliz pra caramba, achei fantástico o Cancellara conseguir encerrar a sua carreira com esse ouro olímpico. No mountain bike tivemos o Nino Schurter dando uma surra em todo mundo, largou o Yaroslav Kulav na última volta e foi embora, dispensou o cara mesmo, ganhou com uma boa vantagem. Era o previsto. O Absalom não conseguiu andar bem nas Olimpíadas, ele era a última Olimpíada que ele ia participar, ele já participou de um monte. No dia não estava bem, não conseguiu andar bem, chegou mais para trás. E também não podemos deixar de falar da participação do Peter Sagan, que decidiu vir do ciclismo de estrada para o mountain bike e fez uma largada incrível, porque ele largou do último lugar, 2 curvas, ele estava em 3º lugar do pelotão. Então, o cara, com os melhores mountain bikers do mundo, o cara conseguiu largar de último e pular para 3º lugar, deu a primeira volta escapada com o Nino Schurter, mas ele acabou tendo 2 furos de pneu e não conseguiu ir bem no resto da prova, mas andou muito bem, andou fácil, demonstrou que tem muita habilidade, mas talvez ali por tempo, tal, a pista estava molhada, teve alguns problemas, furou o pneu e tudo. Mas, de qualquer forma, a vitória do Nino Schurter foi fantástica. E ele, que tinha perdido essa batalha para o Yaroslav Kulav em Londres em 2012, conseguiu dar o troco e venceu de uma forma soberana, assim. Muito legal o tanto que esse cara tá andando. E entre as mulheres, a Jenny Riesveds conseguiu também uma vitória incrível, deixando para trás a Maja Joslowska, que é uma ciclista polonesa que chegou em 2º lugar, e a veterana Katarzyna Pendrell ficou em 3º, um pouquinho na frente da Emily Beth, também canadense. A disputa foi bacana entre elas, mas a Jenny Riesveds encerrou aí vencendo a medalha de ouro entre as mulheres. Então foi isso aqui que eu reservei das Olimpíadas. E aí tivemos a Volta da Espanha entre os dias 20 de agosto e 11 de setembro. Froome foi correr de novo e dessa vez, por conta de uma comida de bola da Sky, ele acabou perdendo a Volta da Espanha para o Nairo Quintana. Na 15ª etapa, o Quintana estava liderando por 20 e poucos segundos, só que o Froome tem um contrarrelógio muito mais forte que o Quintana, então o Quintana tinha que abrir uma distância muito maior para conseguir superar essa diferença do contrarrelógio. Só que aí na 15ª etapa, numa etapa plana, a Sky deixou sair uma fuga que estava o Nairo Quintana, demorou para começar a buscar e comeu bola. E aí nessa etapa o Froome perdeu 2 minutos e 43 sobre o Quintana. E aí essa diferença é muito difícil de tirar, o Quintana ficou com mais de 3 minutos de vantagem sobre ele. No contrarrelógio, o Froome botou 2 minutos e 16 sobre o Quintana, ou seja, se não fosse essa comida de bola, ele tinha vencido a Volta da Espanha. Mas, infelizmente, o ciclismo é um esporte em equipe e dessa vez a Sky, que é sempre impecável, pecou feio e acabaram perdendo a Volta da Espanha para o Quintana. Mérito do Quintana, que fez o trabalho dele e contou com o vacilo da Sky aí e levou mais essa grande volta para casa. Enquanto rolava a Volta da Espanha, tivemos a última etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em Valnor, em Andorra, e o Absalom venceu e conquistou pela 6ª vez
a classificação geral da Copa do Mundo de Mountain Bike. O Schurter furou e acabou terminando em 13º lugar, e foi legal porque o Absalom ele ia se aposentar, mas acabou decidindo correr mais um ano e mais conquistar aí o Absalom, que ainda é o maior mountain biker da história. O Schurter deve chegar lá, mas ainda estatisticamente o Absalom é o maior de todos os tempos, e venceu bonito. O cara anda demais, ele tem uma classe incrível e é fantástico. E a Yolanda Neff venceu a última etapa da Copa do Mundo. Então, para encerrar essa retrospectiva 2016, não aguento mais falar, tô até com a boca seca, tivemos o Mundial UCI de ciclismo de estrada em Doha, no Catar, um calor absurdo, tava todo mundo preocupado se os ciclistas iam aguentar, se não ia morrer ninguém e tal, e começamos com o contrarrelógio por equipes. As mulheres quase morreram, a equipe Boyles Dolmans venceu entre as mulheres terminaram tudo caída no chão, passando mal, vomitando, aquela cena de guerra, mas venceram. E a Ethics bateu a BMC no masculino, com 12 segundos de diferença, também numa prova muito rápida. No contrarrelógio individual, o Tony Martin fez uma média de 53,651 km por hora, é absurdo isso naquele calor todo, e botou 44 segundos sobre o Vasil Kirienka, que é um ciclista muito forte. Ele deu uma surra em todo mundo, com calor, sem calor, ele bateu na cara. Entre as mulheres, a americana Amber Neben venceu por apenas 5 segundos a holandesa Ellen Van Dijk, alguma coisa assim. No ciclismo de estrada mesmo, resistência e tal, pelotão, entre as mulheres, a Anna-Meli a dinamarquesa aqui, bateu a chegada emocionante entre as mulheres. Inclusive ela cruzou a linha de chegada chorando, assim que ela viu que ela ganhou, começou a chorar e tal. Muito bonita a vitória dela. E entre os homens, o Peter Sagan bateu o Cavendish, bateu o Boonen, bateu os meus... Ele, impressionante, ele passou pelo alambrado assim, lambendo, uma chegada incrível, e conquistou pelo 2º ano seguido o campeonato mundial de estrada, né? Ele ganhou em 2015, o primeiro mundial dele, e agora em 2016 ganhou de novo. Então vai vestir mais um ano a camisa de campeão mundial de estrada. E com isso encerro as minhas 14 páginas escritas de retrospectiva para vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque deu trabalho pra caramba conseguir anotar isso tudo aqui. Agora vou editar ainda, começar aqui agora de noite. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seus comentários, deixe o seu like e se inscreva no canal para que a gente possa continuar crescendo e agradando vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Abraço, boa noite, até amanhã. Tchau!